As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É aquilo, irmãos e irmãs, que ouvimos no início deste evangelho como afirmação de Jesus. Jesus, que neste capítulo 10 do evangelho de São João, irá se identificar e se apresentar como bom pastor. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. E aqui, neste pequeno trecho deste capítulo 10 do Evangelho de São João, colocado para nossa reflexão neste domingo, chamado Domingo do Bom Pastor, Jesus diz a relação que existe entre ele, o bom pastor, e entre nós, as suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos e irmãs, Jesus aqui fala desta identificação que a ovelha é capaz de fazer do seu pastor a partir da voz, a partir da palavra. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Era, irmãos e irmãs, costume entre os pastores de Israel levarem todo o rebanho para passarem a noite em algum lugar. Todas as ovelhas juntas. Ali se misturavam as ovelhas de um pastor, as ovelhas de outro pastor, e assim as ovelhas de vários pastores passavam a noite juntas. E os pastores não precisavam se preocupar para separar ou para saber quais eram as suas ovelhas. As ovelhas conheciam o pastor pela sua voz. E como era que no dia seguinte eles faziam a separação? Eles simplesmente se levantavam, os pastores, e começavam a falar. E começando a falar entre eles, a ovelha já ia identificando onde estava o seu pastor. E depois que eles ali conversavam inicialmente, o pastor então saía à frente e as ovelhas, atentas, reconhecendo a voz do seu pastor, iam se separando, porque cada ovelha ia atrás do seu pastor. Cada ovelha seguia, escutava somente e reconhecia a voz do seu pastor. É esta realidade tão presente naquela época de Jesus, que ele então usa para dizer como aqueles que são suas ovelhas sabem reconhecer a sua voz e sabem se separar daqueles que não são bom pastor como Jesus. Assim, irmãos e irmãs, Jesus vai dizer, fazendo uso desta realidade tão comum na sua época: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Para nós aqui, nós não somos tão acostumados a lidar com ovelhas, mas muitos de nós é acostumado a lidar talvez com um gato ou com um cachorro. E quando o gato ou o cachorro escuta ou já de longe sente o cheiro do seu dono, o rabinho, no caso do cachorro, já começa a balançar, ele já começa a se agitar. Como aquele cachorro, aquele animal, é capaz de sentir alegria com a proximidade daquela pessoa? Porque ele reconhece a voz do seu dono. Ele reconhece a voz daquele que para ele dá comida,
dá abrigo, dá atenção, dá carinho, e ele é capaz de reconhecer o seu dono a partir de sua voz. Podem outras pessoas estranhas chamarem aquele animal pelo nome que o seu dono deu. O animal não vai atender, porque não irá reconhecer aquela voz como sendo a voz do seu dono. Jesus aqui usa então esta realidade, esta expressão. E assim, passando para os nossos dias, usando deste exemplo dos animais, seja do gato ou seja do cachorro, que é tão comum nas nossas casas, a gente compreende então aquilo que Jesus quis afirmar, aquilo que Jesus quis dizer. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e escutando a voz do pastor, seguem atrás do pastor. Não ficam ali aonde elas passaram a noite, elas seguem atrás do pastor, porque sabem que agora o pastor vai levá-las a um lugar onde tenha comida e bebida em abundância, para que elas possam saciar a sua sede, para que elas possam saciar a sua fome. E assim, irmãos e irmãs, Jesus continua dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Jesus conhece cada uma das ovelhas do seu rebanho. Por muitas que sejam, Jesus estabelece com cada ovelha, com cada um de nós, uma relação única, uma relação singular. Aqui, irmãos e irmãs, no livro do Apocalipse, São João diz no início desta segunda leitura: vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Era uma multidão imensa, ninguém podia contar, mas a cada um Cristo conhecia. O Cordeiro imolado, aquele que está no trono, conhece a cada uma de modo singular. Quando a gente vai olhar, irmãos e irmãs, a vida dos santos e das santas, nenhuma história de santo ou de santa é igual à história de outro santo ou santa, porque Deus estabelece com cada filho e filha uma relação única. Por isso Jesus vai dizer: eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas. Lembremos aquela parábola em que Jesus conta do bom pastor. O bom pastor que, tendo 100 ovelhas, perde uma única ovelha. Mas no meio de 100, ele consegue identificar que uma se perdeu, e mais do que isso, ele sabe qual foi aquela que se perdeu. Não é para ele uma ovelha qualquer, é uma ovelha que ele conhece, é uma ovelha que ele sabe. Assim, irmãos e irmãs, como também hoje estamos celebrando o Dia das Mães, cada mãe é capaz de conhecer cada um de seus filhos de modo singular, por muitos que eles sejam. Cada mãe é capaz de identificar quais são as características desse filho, quais são as características dessa filha, o que esse filho gosta, o que esse outro filho gosta, o que esse não gosta, o que aquele outro não gosta. Até mesmo naquelas situações em que temos chamados gêmeos idênticos, a mãe é capaz de saber quem é quem, pelo timbre de voz, pelo comportamento ou até mesmo pelo olhar. Por quê? Porque a mãe conhece, porque a mãe gerou, porque a mãe criou, porque a mãe educou. Eu conheço as minhas ovelhas, diz Jesus.
cada um de nós, portanto, é conhecido por Jesus. É conhecido por Jesus, é amado por Jesus, é cuidado por Jesus. Podemos estar, como São João viu no Apocalipse, no meio de uma multidão imensa, onde ninguém é capaz de identificar quem é quem. Mas ali, no meio daquela multidão imensa, Cristo conhece a cada um. Cristo chama a cada um pelo nome. Cristo sabe a história de cada um. Não nos perdemos no meio da multidão, porque Cristo conhece a cada um de nós. E Cristo então vai dizer: eu as conheço. Jesus conhece pessoalmente a cada um de nós. Sabe da nossa história, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas virtudes, conhece as nossas qualidades. Ele conhece a cada um de nós. E aí, mais adiante, irmãos e irmãs, Jesus vai dizer: meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Hoje pela manhã nós refletíamos sobre a oração do Salmo, quando o salmista diz: nós somos seu povo e seu rebanho. Quando nós refletíamos que somos cada um de nós filhos e filhas de Deus. E aqui Jesus faz esta afirmação: meu Pai, que me deu estas ovelhas. Não fomos nós quem nos oferecemos a Cristo. Não foi a mãe nem o pai de cada um que nos ofereceu a Cristo. Foi o Pai de quem nós somos propriedade. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, portanto, nós fomos dados pelo Pai a Cristo, o bom pastor. Nós fomos entregues pelo Pai aos cuidados de Cristo, o bom pastor. E aí então Jesus vai dizer: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E Jesus disse antes: e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta alegria e felicidade esta palavra deve trazer para nós. Ninguém vai nos arrancar das mãos de Cristo. Ninguém vai nos tirar do poder de Cristo. Ninguém vai nos tirar dos cuidados de Cristo, o bom pastor. É por isso que São Paulo depois vai dizer que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o pecado, nem o passado, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque nós fomos dados pelo Pai a Jesus Cristo, o bom pastor. Somos, portanto, ovelhas do rebanho de Cristo, que ninguém pode arrebatar, que ninguém pode tirar, que ninguém pode excluir dos cuidados de Cristo, o bom pastor. Nos entreguemos, irmãos e irmãs, com amor a este Cristo que é bom pastor, que dá a vida por cada um de nós, as suas ovelhas. Se, meus irmãos e minhas irmãs, a criança, ainda que não tenha completo raciocínio, é capaz de compreender que nos braços de sua mãe ela está protegida, assim devemos ser nós nos braços de Deus. Compreender que estando nos braços de Deus, estamos protegidos, estamos guardados, seremos defendidos contra o mal. Meus irmãos e minhas irmãs, é reação natural de uma criança, quando ela sente medo, correr para os braços do pai, correr para os braços da mãe, porque ela, embora não tenha completo raciocínio formado, ela sabe que aquele pai, que aquela mãe, tudo fará para protegê-la,
tudo fará para defendê-la, que nada poderá alcançá-la se ela estiver nos braços de sua mãe, se ela estiver nos braços de seu pai. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso voltar a ser criança, como diz Jesus. Ninguém entrará no reino dos céus se não se tornar como uma criança. Sejamos como esta criança, que se lança nos braços do Pai, que aceita os braços do Pai, que se sente amada pelo Pai, que se sente protegida pelo Pai, que se sente acolhida pelo Pai. E assim, irmãos e irmãs, isto trará para nós tranquilidade, serenidade, paz em nosso caminhar. Que nós hoje, irmãos e irmãs, reconheçamos que somos ovelhas do rebanho de Cristo, reconheçamos a sua voz, sigamos a voz de Cristo e saibamos que Ele nos conhece, que Ele nos conhece, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, a ponto de dar a sua vida para nos salvar. Que o Senhor, irmãos e irmãs, hoje nos conceda esta graça de nos compreendermos a cada um como ovelhas de Cristo, como ovelhas do rebanho do bom pastor, ovelhas que são conhecidas pelo Cristo, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nestas palavras do Cristo Jesus, presentes neste Evangelho, e o que elas devem significar para nós. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.